Irmãos, graça e paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando ao Senhor nessa noite. Motivo de alegria estarmos na presença do Senhor. Vamos estar orando, entregando ao Senhor nessa noite esse culto em suas mãos. Senhor, Deus e Pai, Senhor, nessa noite queremos te agradecer por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai, cada um que entrou por essas portas, Senhor Deus, que está aqui, Senhor Jesus, para exaltar o Teu santo nome, para ouvir a Tua voz, Senhor, falar através dos louvores, através da Tua palavra. Senhor Jesus, fale nesse momento com cada um de nós, seja com cada um de nós nesse momento. Aqueles que ainda estão para chegar, Pai, que possamos te oferecer, Senhor Jesus, tudo que temos nesse momento, Pai, colocar diante de Ti, Senhor Jesus, os nossos corações quebrantados, Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, nessa noite, com cada um de nós, abençoar cada um de nós, fortalecer a Tua igreja, Pai, que possamos ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor Jesus, de amor, e guardar em nossos corações, Pai, para não pecar contra Ti, Senhor. Deus abençoe tudo nessa noite, abençoe cada irmão, Senhor Deus, aqueles que se encontram enfermos, Pai, que o Senhor venha nesse momento, Senhor, visitar, curar, Senhor Deus, cuidar, Senhor Deus. Colocamos, Senhor Jesus, tudo nessa noite diante de Ti, meu Pai, que o Senhor venha ministrar cada um de nós nessa noite, que venha, Senhor, o Teu Espírito Santo aqui neste lugar, falar conosco. Pai, abençoa a Tua igreja, fortaleça a Tua igreja, em nome de Jesus, eu peço e agradeço, Pai. Amém. Amém. Ainda de pé, eu quero te convidar a estar lendo comigo em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15, que diz assim: pois assim diz o alto sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Que a palavra de Deus venha falar aos nossos corações nessa noite, né? Que nessa noite, assim como diz a palavra, Ele venha colocar em nós um coração humilde, um coração contrito, um coração que queira adorar o Seu santo nome em espírito e em verdade. Os irmãos podem sentar. Eu vou estar dando os avisos dessa semana, antes da gente estar louvando o Senhor nessa noite. Terça-feira, às 7 horas, encontro das mensageiras do Rei. Quarta-feira, 7 horas, 7h30, culto de oração. Quinta-feira, 7 horas, encontro dos adolescentes. Sexta-feira, 7 horas, ensaio do Ministério do Louvor. Sábado, 8 a meio-dia, bazar. E domingo, 9 horas, EBD. 10 horas, culto da manhã. 10 horas, os embaixadores do Rei. E 7h20, culto de adoração. A MCM e o Resolutos, por enquanto, não está tendo atividade, né? Então, eu peço as irmãs e os irmãos para ficar atentos ao grupo lá, né? Que quando começar as atividades, vai estar lá no grupo da MCM e do Resolutos. E também falar também sobre o nosso retiro espiritual, que está chegando, né? Que será nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro. Então, aqueles que ainda não colocou o seu nome, né, por favor, tem a lista lá no grupo da igreja. Vamos nos animar para ir, vamos, né, colocar alegria desse retiro, né, que venha ser tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, você que
oração e a gente convida todos vocês que ainda não deram seu nome para estar colocando o nome lá, que vai ser um momento bom, um momento de comunhão, um momento de alegria. Passamos na presença do Senhor. Vamos ficar de pé agora, vamos estar adorando o nosso Deus e exaltando o seu santo nome. Esse louvor fala que o Senhor é santo, né, que a honra e a glória tem que ser dada somente a Ele. Então que você venha louvar com bastante alegria, com bastante palmas a esse Deus maravilhoso. Louve e adore a Ele. Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração nessa noite.
queremos te entregar, Senhor, nosso coração. Queremos que tu fale conosco, Pai, através das canções, através do louvor. Deus, nós oramos, Senhor, como foi falado aqui pelo nosso retiro espiritual. Colocamos tudo diante de ti, Pai, que seja um momento agradável, um momento bom para cada um de nós, para a tua igreja, Pai. Aqueles que vão estar ali, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar, o pastor, a família, Deus. Nós colocamos todas as atividades dessa igreja em tuas mãos,
de nós. Então adore o Senhor de todo o seu coração nessa noite. Adore Ele, porque Ele merece. Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso louvor, Ele merece o melhor de cada um de nós.
entregando o mensageiro dessa noite nas mãos do Senhor. Convidar o irmão seminarista Maurício Júnior, que hoje vai trazer a mensagem do Senhor, né? Hoje o irmão seminarista Maurício Júnior vai estar trazendo a palavra do Senhor à igreja. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos a Deus por tudo, por este dia, pela tua bênção, pela tua misericórdia, pela tua proteção, apoio, agradeço a Deus por toda esta caridade, fala dos nossos corações, e agora colocamos na tua presença, que nós não podemos, o Senhor possa estar ouvindo ele falando dos corações desta igreja nesta hora. Seja ele instrumento do Senhor para a tua mensagem nesta noite. Pelos nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em nome de nossa paz, gostaria de compartilhar uma palavra aos nossos corações nesta noite, uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreve Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34. Eu diria que essa mensagem de hoje seria a continuação de uma mensagem que eu já havia trazido um tempo atrás. Talvez os irmãos não se lembrem, porque realmente já tem um bom tempo, né? Onde eu falei um pouco sobre a autoridade de Jesus, né? A autoridade de Jesus nesse contexto aqui, que Mateus vai trazer, é um contexto diferente no capítulo 8. Só que aquela vez, quando eu falei com os irmãos, foi um contexto de revelação por parte de Jesus aos 3 discípulos escolhidos para acompanhar uma experiência sobrenatural, né? Por causa do tempo, os irmãos não se lembraram, mas é um contexto onde a revelação da autoridade de Jesus foi trazida por Deus a João, Tiago e Pedro, né? Realmente ali no momento onde Jesus aparece no Monte da Transfiguração. E ali Deus se revela a esses 3 discípulos para deixar bem claro a autoridade constituída ao Filho de Deus, o próprio Cristo. Né? Nesse momento a gente sabe muito bem, né? Se a gente for relembrar um pouco aqui essa passagem, bem simbólica, onde Pedro vai questionar e na verdade não vai dar muita importância a essa autoridade trazida ali por Jesus. Então Deus ele vem e deixa bem claro através de uma alta voz que o Filho ele tem a autoridade do Pai. Só que esse texto de Mateus, capítulo 8, versículo 28, que a gente vai ler, ele vai trazer uma autoridade em outras questões. Ele vai apresentar uma autoridade de um ponto de vista diferente daquilo que a gente viu no Monte da Transfiguração. Ele vai trazer uma autoridade visível em coisas e necessidades que o homem tem no decorrer da sua vida. E esse texto também é muito interessante, ele vai testificar com diversos exemplos essa autoridade que é dita em todo o Evangelho de Jesus. Vai dizer assim a palavra de Deus. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo devido? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhe disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado.
os que cuidavam dos corpos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando viram, suplicaram que saísse do território deles. Esse texto é um texto muito conhecido, tá? E juntamente com outros versículos ali, vai trazer esse lado sobrenatural de Jesus e também a autoridade de Jesus sobre espíritos malignos. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto, mas antes eu gostaria de falar com os irmãos um pouco sobre essa autoridade apresentada por Jesus nesse texto tão conhecido, onde ele mostra, ele livra esses dois homens de uma possessão demoníaca. Só que essa autoridade apresentada aqui por Jesus nesse texto, ela não é uma novidade do Novo Testamento. Essa autoridade, ela é também anunciada desde o Antigo Testamento, onde nós vamos ver ali em todos os livros, que compõem a palavra de Deus no Antigo Testamento, principalmente pelos profetas maiores e pelos profetas menores, essa autoridade apresentada por Jesus nesse texto, onde ele mostra que ele também é reconhecido pelo mundo espiritual. Esse texto, um exemplo, na verdade, dessa autoridade pré-estabelecida por um profeta, como exemplo disso, gostaria de trazer Isaías capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 7. Vamos ler junto para a gente ver como que o profeta Isaías vai trazer essa autoridade por parte de Jesus, como que ele vai apresentar essa autoridade. Vai dizer assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse texto do profeta Isaías, ele atribui a Jesus toda a autoridade vista nas escritas do Evangelho. Então, quando o texto diz para a gente que um menino nasceu e um filho nos foi dado, ele mostra aqui claramente o amor de Deus com a humanidade. E a partir daí a gente consegue ver ali as características desse presente de Deus dito aqui por Isaías. E a primeira característica que Isaías vai trazer é que esse filho é maravilhoso e conselheiro, ou seja, é a sabedoria de alguém que entende todas as coisas, é alguém que se pode confiar de fato. E esse, a qual detém toda a sabedoria, ele servirá de orientação para toda a humanidade, justamente porque há nele um entendimento, um conhecimento sobrenatural. E esse entendimento que Isaías traz para a gente, ela pode ser vista também ali no Evangelho. Toda a composição do Evangelho a gente consegue enxergar esse conhecimento. Então, muito novo, desde muito novo, Jesus sempre apresentou uma sabedoria fora do normal, um conhecimento sobrenatural ainda muito novo. Um exemplo disso é ali, quando Jesus, no Evangelho de Jesus, conforme escreve João, e ele vai trazer um diálogo entre Jesus e Nicodemos. A gente também conhece esse texto, onde Jesus vai dizer a Nicodemos que como se entra no reino de Deus. E aí, para entrar no reino de Deus, conforme Jesus, é necessário nascer de novo. A gente sabe muito bem que Nicodemos interpreta aquela fala e ele entende aquilo que Jesus havia falado de um ponto de vista humano, de uma perspectiva natural das coisas. Sendo que o conhecimento que Jesus detém, ele vai muito mais além de um conhecimento natural, de um conhecimento filosófico e político, que vira e mexe era assunto de discussão pelos fariseus naquele tempo, por aqueles mestres da lei. Só que a gente sabe muito bem também que essa fala de Jesus, ela vai muito mais além do que isso. O que Jesus falava, ele ultrapassava esse entendimento, onde o ser humano tem a capacidade de entender. Jesus falava aqui sobre o reino de Deus, e isso não podia ser compreendido por fariseu nenhum, que diga-se passagem, Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Então, se a gente pega esse posto de Nicodemos e traz aqui para essas falas que Jesus falava, que realmente eram falas muito de muita sabedoria, se tinha alguém naquele tempo que poderia compreender
isso que Jesus falava, esse alguém era Nicodemos, tá? A termos de conhecimento, ele era alguém que conhecia, alguém que entendia das coisas que se discutiam naquele tempo. Ele era realmente inteligente. Só que o que Jesus falava para ele era além disso, ia muito mais além do que ele poderia entender. Então, ele vê essa questão toda do ponto de vista natural, enquanto Jesus falava do reino de Deus. E a próxima característica que Isaías vai trazer a respeito do Filho de Deus é que ele é forte e Pai de eternidade. Quando nós lemos Deus forte, nós precisamos entender que o Filho, ele não é qualquer pessoa. Esse Filho que Isaías traz, em sua visão, em suas falas, não é um filho, não é alguém filho de qualquer pessoa, membro de qualquer família, mas é alguém cuja essência vem do próprio Deus. Então, é alguém que compartilha da autoridade de Deus. Então, o poder, né, a sabedoria, a autoridade que nós vemos em Deus Pai pode ser visto também em Deus Filho. E por fim, de acordo com a ideia aqui trazida por Isaías sobre a autoridade de Jesus, ele vai dizer para a gente que é príncipe da paz. E esse termo usado por Isaías, ele é muito interessante, porque ele apresenta uma autoridade do Filho de forma sobrenatural e nunca vista em lugar nenhum. Até porque príncipe da paz seria alguém que no nosso entendimento não existe, não pode existir. Ninguém com a autoridade de um príncipe tem a capacidade de estabelecer uma paz mundial, uma paz em toda a humanidade. Só que quando a gente vê, a gente olha para essa figura trazida por Isaías, uma figura divina do Filho, nós entendemos que a paz que ele apresenta aqui se trata de uma paz permanente. Se trata de uma paz que vem da justiça, se trata de uma paz que vem da reconciliação do homem com Deus. Só quem pode trazer essa paz à humanidade, só esse alguém é o próprio Filho de Deus, conforme dito aqui por Isaías. Então, ele é quem pode trazer essa reconciliação do homem com Deus, porque há nele um conhecimento, há nele uma autoridade instituída por Deus. Outro exemplo do Antigo Testamento, que fala sobre a autoridade de Jesus, está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 14. Nós vamos ver também aqui uma manifestação, nós vamos ver aqui um profeta que vai trazer também um pouco sobre essa autoridade atribuída por Jesus, que nós vemos no Novo Testamento, mas ele já vem sendo anunciado desde o Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus então. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, dirigiu-se aos anciãos de dias e os fizeram chegar até ele. Estou chegando mal de longe. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos e nações e os homens de todas as línguas o ouvissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Se a gente for ver esses capítulos de Daniel, a gente vai ver que há diversos sonhos e revelações trazidas pelo profeta Daniel. E nesse capítulo, diante dessa sequência de sonhos trazida pelo profeta, nós vamos ver que Daniel traz uma visão de alguém como um filho de homem. Ou seja, alguém que vem das nuvens, esse que vem das nuvens, ele se parece com o filho de um homem. O fato dele descer das nuvens mostra a essência, a dualidade do Messias. Né? E interessante que quando o profeta diz nuvens, esse termo ele era muito usado antigamente para descrever a presença de Deus. Isso a gente vai ver ali com Moisés, a gente vai ver em outros exemplos onde, através da nuvem, Deus ele se manifesta. Então era uma forma de dizer que ali tinha a presença de Deus, através das nuvens. Foi assim que aconteceu também no Monte da Transfiguração. Se os irmãos forem ver, eu falei no início também, naquele momento Deus se manifesta naquele monte, deixando o ambiente completamente sobrenatural, ao ponto desses discípulos não conseguir ficar de pé, porque a presença de Deus era tão forte naquele lugar, que eles ficaram de cabeças baixas,
Porque Deus se manifestou naquele lugar através de uma nuvem e uma alta voz saiu para testificar, para confirmar a autoridade do Filho atribuída por Deus. Foi assim também aqui com Daniel. Então isso era muito usado naquele tempo para ilustrar a presença de Deus. E nesse texto de Daniel, esse texto é muito simbólico, porque nós vemos aqui uma sequência de visões por parte do profeta que faz uma ligação direta entre a dualidade do Messias, entre a figura divina de Jesus e a figura humana de Jesus. Bem certo que nós sabemos que Deus é 100% homem e 100% Deus. E a partir do verso 14, nós vemos que da mesma forma que aconteceu ali com o profeta Isaías, Daniel também vai trazer, de acordo com as suas visões, características desse filho que vem sobre as nuvens. E nós vamos ver que, de acordo com o texto, foi dado ao filho domínio, glória e reino. Essa autoridade dita aqui pelo profeta, ela foi também confirmada por Jesus lá no capítulo 28 do Evangelho de Jesus, conforme escreve Mateus, onde Jesus vai reunir todos os seus discípulos naquele momento também muito bonito, né? Que antes dele deixar a terra, ele dá uma ordem aos discípulos. E ali nesse versículo, nesse momento aqui, a gente vai ver que ele vai dizer que existe uma autoridade. Existe uma autoridade. E essa autoridade pertence a Deus. E essa autoridade ela foi concedida ao Filho. E aí naquele momento onde dá aquela missão de ir a todos os cantos para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. E essa visão de Daniel, que Deus concede aqui ao Filho, domínio, glória e reino, ele entra num contraste com uma realidade vivida ali pelo profeta de perseguição. Nós sabemos muito bem também que naquele tempo havia uma opressão muito grande dos reinos humanos com o povo de Deus. Havia uma perseguição, ela era real e ela era vivida nesse momento, principalmente pela Babilônia. Só que esse que vem sobre as nuvens traz consigo uma autoridade acima dessa autoridade apresentada por ambos, até porque essa autoridade ela não foi concedida ao Filho de qualquer forma. Não foi qualquer governo que concedeu ao Filho essa autoridade. Não foi qualquer príncipe que concedeu ao Filho essa autoridade. Não foi qualquer político. Mas quem deu essa autoridade ao Filho foi o próprio Deus. E junto com esse domínio, junto com essa autoridade, Deus concede a ele também glória e um reino soberano a esse Cristo. Nos dias de hoje, naqueles tempos, desses reinos que são constituídos por homens. E essa autoridade concedida por Deus ao Filho, ela não é uma autoridade local. Ela não era uma autoridade concedida só naquele tempo, naquela realidade, para aquelas pessoas, para aquele momento da história. Não, ela é uma autoridade universal, ou seja, todas as línguas e todas as raças e todas as nações reconhecerão a sua autoridade. Isso nós vemos também no tempo de hoje. Por isso nós estamos aqui louvando ao Senhor, porque o Evangelho abençoa as nossas vidas. Essa palavra mudou os nossos corações. Por causa disso, nós estamos aqui reunidos em louvor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a realidade, não só no carro, mas é uma realidade nacional, universal. Em todo lugar tem alguém prestando culto ao Senhor neste exato momento. Então, nós podemos dizer, irmãos, que Daniel viu a autoridade concedida ao Filho. E no Novo Testamento nós vemos essa autoridade dita aqui nesses escritos dos profetas, nós vemos ele sendo colocado em prática, em execução, né? Então nós podemos dizer que Mateus ele viu a execução daquilo que havia sido dito ali pelos profetas antigos. Então eles viram, ele conseguiu enxergar todas essas visões que foram lidas aqui. Ele viu a execução de toda a manifestação dessa autoridade por parte do Filho concedida a Deus. Então, irmãos, essa é a prova de que a autoridade de Jesus ela é apresentada não só no Novo Testamento, mas ela vem sendo anunciada também no Antigo Testamento. E essa autoridade divina,
anunciada por Isaías, ela se consolida no Evangelho de Jesus, onde a própria criação reconhece a autoridade de Deus. Isso também é visto ali no capítulo 8 de Mateus, nós acabamos de ler, mas se a gente for acompanhar todo esse capítulo, nós vamos ver uma sequência de atribuições ou de provas que a autoridade de Jesus ela é real, ela é verdadeira. E vai começar ali com Jesus curando um leproso. Ele cura um leproso apenas tocando nele. Naquele tempo havia um princípio que se você toca no leproso, se você toca em alguém enfermo, você se tornava enfermo ou impuro, assim como esse que está enfermo. Então Jesus quebra esse princípio, ele supera essa ideia preconceituosa e cura ali esse leproso, fazendo ali, cumprindo a sua missão. Depois a gente vai ver que Jesus vai curar o criado de um centurião, mesmo estando a uma certa distância do enfermo, uma prova linda de fé por parte desse centurião, que vai fazer uma comparação com a autoridade que foi concedida a ele como soldado, com a autoridade constituída a Jesus pelo próprio Deus. Então eu posso dizer que esse centurião, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele vai dizer, porque eu como centurião, estou só dizendo, mas o texto vai dizer isso aí, tentando ilustrar. Se eu peço aos meus soldados que vão para a direita, eles vão para a direita. Se eu peço aos meus soldados que vão para a esquerda, eles vão para a esquerda. Se vai adiante, eles vão adiante. Se recua, ele recua. Assim mesmo o Senhor também pode fazer, dar ordem aos anjos. Então ele reconhece que existe uma autoridade por parte de Jesus. Então se Jesus só falasse, se ele só externasse a cura, alcançaria o seu criado naquele momento. Ele sabe muito bem que ele alcançou a cura. Logo depois, Jesus vai curar também a sogra de Pedro, de uma febre, uma febre pesada, severa. Jesus vai até a casa de Pedro e vai curar também a sogra dele. E isso nos mostra algo interessante, porque independente da gravidade, independente da distância, independente das circunstâncias, Jesus ele tem autoridade sobre todas as coisas. Isso é provado em toda a Escritura. Isso também serve como cumprimento do que foi dito pelo profeta lá no capítulo 53 de Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Depois nós vamos ver no mesmo capítulo a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre a criação. Nós conhecemos muito bem esse texto, onde Jesus pega os discípulos, entram no barco, vão em direção ao mar da Galileia. Naquele trajeto, o mar fica revolto, o mar se balança para um lado, o outro barco fica todo mundo desorientado. Ele sabe muito bem que os discípulos se enchem de temor nele e clamam para que Jesus acordasse, porque ele havia adormecido no casco do barco. Jesus levanta, acorda e mostra a autoridade dele sobre a criação. Nós sabemos muito bem que ele dá ordem ao mar para que o mar se aquiete, o mar ele retorna ao seu normal, e mostra para a gente também que a autoridade de Jesus ela é sobre a enfermidade e também sobre a criação, sobre a natureza também. Então a gente vê que uma extensão da autoridade de Jesus sobre esses dois exemplos. E agora, no texto base da mensagem de Mateus, capítulo 8, versículo 28, que nós lemos, a gente vai ver que Jesus ele passa por uma região gentílica, uma região realmente que é conhecida por práticas pagãs. Então, questão de possessão naquele tempo não era, naquele lugar, não era novidade. Não era algo surreal para aquela cidade encontrar alguém em processo. A gente vê então que Jesus ele passa por aquela cidade, ele encontra esses dois homens endemoniados. Os demônios que estão nesses homens reconhecem a autoridade instituída a Jesus por Deus. Fica claro para nós agora também nessa noite que a autoridade antivista na criação, a autoridade manifestada por Jesus na enfermidade,
nós vemos essas curas realizadas por Cristo. E a autoridade também de Jesus sobre a criação, sobre a natureza, agora também ela é reconhecida no mundo espiritual. Agora a gente vê que até os principados reconhecem e veem a autoridade atribuída ao Filho. Nesse momento a gente consegue ver aqui algo também profundo, porque eles enxergam ali aquela manada de porcos e pedem para que Cristo lance eles para aqueles porcos, e imediatamente eles se lançam de um precipício abaixo, fazendo com os porcos aquilo que eles tanto querem fazer com aqueles que se tornam objeto de suas mãos. Ela era a realidade desses homens antes de encontrar com Jesus. E o grande problema disso tudo, irmãos, é que, de acordo com Mateus, nós vimos aqui, ele vai dizer que após isso acontecer, após esse momento aqui ocorrer, os donos dos corpos, alguns tradução vai dizer porqueiros. Então, esses porqueiros, eles vão para a cidade de Gadara e vai dizer ali àqueles habitantes aquilo que eles acabaram de ver. E interessante, algo para mim é até assustador, porque a Bíblia vai dizer que eles vão à procura de Jesus e vão pedir a Jesus para que ele se retire daquele lugar. Vai clamar a Cristo para que ele vá embora, para que ele não fique naquele lugar. Eles vão clamar, eles vão implorar para que Jesus vá embora. E a gente vê aqui uma realidade de uma cidade onde o pecado se tornou natural. A gente vê uma realidade onde eles estão acostumados com aquele ambiente, com aquela situação, estão acostumados com aquilo que qualquer coisa que vier para trazer uma transformação, ou qualquer coisa que vier para destinar essa situação deles para um outro lugar, para mudar, para transformar, já não é bem visto por eles. Eles já não veem com bons olhos qualquer transformação. Então a gente vê que existia nessa cidade um tipo de pecado confortável. Existia entre os habitantes dessa cidade um consenso, um acordo com o pecado. Fica, faz o que você tem que fazer e eu fico no meu canto, eu tiro proveito disso de alguma forma. Então essa era a realidade deles. Aquelas pessoas entenderam que a transformação imposta por Jesus aqui não era algo bom. A transformação trazida por Jesus a esses dois homens, àquela situação, aquela cidade, melhor dizendo, não era o que eles queriam. Eles viam o pecado com bons olhos. Era melhor do jeito que estava. Era melhor do jeito que estava. Irmãos, essa situação ela não é exclusiva de Gadara. Essa situação triste e lamentável, ela se repete também nos dias de hoje. Existem pessoas que vivem um tipo de pecado confortável, aquele pecado que a gente sabe que existe, aquele erro que a gente sabe que a gente comete, ele fica naquele cantinho ali e a gente não incomoda ele, e ele também não incomoda a gente. A gente tira proveito dele de alguma forma. E está tudo bem, fica ali, eu fico aqui, ninguém está vendo, tá? Porque é um pecado nosso. E quando você menos espera, cria-se um consenso, cria-se um acordo de convivência com o pecado. E isso é lamentável, isso é triste, isso é preocupante. Só que quando Jesus ele entra na vida de alguém, nós vimos aqui, quando ele cruza o caminho de alguém que se encontra nessa situação, esse acordo, esse consenso, ele precisa acabar. Ele precisa se extinguir, porque não existe a possibilidade de haver no mesmo lugar trevas e a luz ao mesmo tempo. Quando a luz chega, as trevas ela dissipam, a escuridão ele dissipa. Essa é uma regra básica do Evangelho. Foi exatamente isso que aconteceu naquela cidade. Aqui na cidade de Gadara, com esses dois homens e com esses habitantes que pediram, que clamaram para que Jesus fosse embora daquele contexto. Jesus expôs, a presença dele expôs aquilo que estava de errado. E diante disso surgiu uma necessidade de que uma escolha fosse tomada. Diante dessa exposição de pecado, diante da exposição desse erro, existiu e criou-se a necessidade de que uma decisão ela precisa ser feita diante disso.
E olhando para o relato aqui de Mateus, conforme o discípulo traz para a gente, me parece que essa cidade e esses habitantes já tomaram a posição. Me parece aos meus olhos que eles já entenderam o que eles querem para a vida deles. E até porque para eles o pecado funcionava, para eles o pecado dava certo. Era só você evitar uma estrada ou outra por conta de um endemoniado, mas de forma geral, está tudo bem, tudo certo. Eles não queriam mudança, eles não queriam mudar. E a gente sabe muito bem que eles se encontravam um tipo de pecado, de um conforto espiritual. E venhamos e convenhamos, qualquer mudança existe algo de nós que se chama esforço. Mudar não é algo que a gente goste. Mudança não é algo que seja agradável. Mudar, ele machuca. Mudança cansa. Mudança, você precisa tirar as coisas que estavam arrumadas no lugar para mudar para um outro lugar. Mudança é exaustivo. Mudança, você precisa gastar alguma coisa. Quem aqui já mudou de casa sabe muito bem o que eu estou dizendo. Mudança não é algo que você queira fazer todos os dias. Você faz uma vez e torce para que faça depois daqui a muitos anos. Porque não é bom. Só que chega um tempo onde mudar deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade. Porque a gente insiste em ficar do jeito que está, em viver do jeito que está. Só que chega um tempo, irmãos, que a situação fica feia. Chega um tempo que se você mudar, a situação fica difícil. É como se você vivesse num lugar cheio de mofo, cheio de rato, cheio de umidade. Eu sou muito alérgico. Dependendo do ambiente, eu incha, meu nariz fecha, já era, a garganta fecha, só tristeza. Então, mas só que chega um tempo que você fica tanto tempo naquele lugar, você fica tanto tempo nesse ambiente que não te traz coisas boas, que você acaba se acostumando. Você acaba não dando confiança. Você acaba convivendo naquele lugar que não seria de fato adequado para você. Você fica tanto tempo naquele lugar que chega uma hora que você precisa mudar, vai mudar bastante. Já não tem mais condições de viver ali. E quando finalmente surge uma oportunidade de mudar, mais uma vez, diante dessa situação, uma escolha precisa ser feita. Diante dessa necessidade de mudança, de transformação, há uma decisão que precisa ser tomada para que as coisas sejam diferentes. E independente da situação desses homens, espiritualmente dizendo, a gente sabe que aqueles homens aqui de Gadara, eles foram libertos. A gente sabe que a situação desses homens de Gadara, eles foram confrontados, de certa forma, por Jesus. Aquele ali era um momento de celebração. Esse aqui era um momento de comemoração, porque a mudança chegou. Aquele que pode trazer a transformação, ele chegou. Só que a gente vê aqui nesse texto que essa não foi a reação deles. Eles não ficaram felizes porque a mudança chegou. Eles, na verdade, pediram para que aquele que pudesse trazer a mudança fosse embora. Para que aquele que pudesse trazer a mudança saísse daquele ambiente. E, mais uma vez, irmãos, o perigo de se conviver num lugar onde há um costume, talvez cria-se ficar acostumado com aquela realidade. E quando chega essa mudança, há uma necessidade de decisão em mudar, em realmente tomar um rumo diferente. E essa cidade, eles tiveram a decisão deles. Eles tomaram a decisão deles e decidiram por conta própria continuar naquela situação precária. Isso, irmãos, nos leva a uma pergunta muito importante. Diante da autoridade que é constituída por Deus, ao fim, diante da mudança que é apresentada por Cristo, todos os dias, toda a composição do Evangelho, em todas as Escrituras, nós vemos essa autoridade atribuída por Deus ao Filho. Cria-se nessa situação uma necessidade de escolha, uma decisão que precisa ser tomada,
por cada um de nós. É conviver nesse lugar, é conviver nesse contexto onde se cria realmente um consenso com o pecado ou a necessidade de transformação. E essa escolha ela fica atribuída a nós, como cristãos, como servos do Senhor, que todos os dias precisamos lutar contra a nossa própria carne, para então criarmos ali um relacionamento com Cristo. Cria-se essa necessidade de decisão. Querer a mudança, querer de fato mudar, ir para um lugar, uma realidade que Jesus atribui, ir para uma realidade que Jesus traz de libertação, uma realidade de cura, uma realidade onde a própria criação reconhece essa autoridade atribuída ao Filho, ir para essa realidade onde não há mais trevas, não há mais dor, mas existe a intervenção de um Deus que conhece todas as coisas. Existe a intervenção de um Cristo que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as necessidades, que um dia poderá, ou que um dia já passou pelas nossas vidas, com toda certeza. Nós podemos passar por situações onde possamos ser entregues ao medo, ao desespero, à ansiedade, ao terror, aos desafios da vida. E temos um Cristo que conhece todas as coisas, que tem autoridade, domínio sobre todas as coisas. Isso foi visto por nós aqui nos profetas antigos. E nós vemos a confirmação disso no decorrer das escrituras do Evangelho, trazida aqui por Mateus, trazida por João, por Marcos, onde a autoridade de Jesus é todo o tempo, a autoridade de Jesus ele é a todo o tempo atribuída e exposta do Messias. Então cria-se ali, aqui agora, uma necessidade de escolha diante dessa mudança. Assim como aconteceu com Gadara. E nós precisamos ter em mente qual é a nossa reação diante dessa mudança. Qual é a nossa reação diante daquilo que traz uma transformação evidente, visível, né? Qual é a nossa reação diante dessa transformação? Será que a gente consegue conviver com o Evangelho? Até que ponto? Até que ponto das nossas vidas o Evangelho pode ser vivenciado? Ou quando ele começa a exigir da gente uma certa mudança, a gente deixa ele de lado? Ou quando o Evangelho começa a questionar, começa a machucar, começa a fazer com que a gente perca algumas coisas, alguma coisa de valor, e a gente larga ele de lado? Foi assim que aconteceu aqui. Até que ponto nós conseguimos conviver com o Evangelho? Então eu digo aos irmãos que nós precisamos conviver com o Evangelho, ainda que isso custe alguma coisa em nossas vidas. Essa autoridade atribuída, ela é atribuída a todas as coisas. Então não há nada que o irmão possa fazer, que os irmãos possam estar passando, que esse que detém a autoridade não possa resolver. Essa autoridade dada por Deus ao Filho, nós vemos também a autoridade de Deus naquela situação onde não havia mais saída para o povo de Israel. Um contexto realmente onde somente um milagre poderia livrar aquele povo das mãos do faraó. E os irmãos lembraram um pouco, nós vamos ver que ainda que parecia impossível o mar se abrir, um escape foi oferecido por Deus, o mar se abriu, e aquele povo saiu e fugiu das mãos do faraó. Essa autoridade vista também aqui por Deus é vista também no Filho, ao Filho, o próprio Messias. Então não há nada, irmãos, eu quero dizer às irmãs nesta noite, é que não há nada que não possa ser resolvido por Cristo. A autoridade dele, nós vimos, foi sobre a natureza. E o que naturalmente na vida de vocês está impossível de ser resolvido. Porque se tiver impossível, ele tem autoridade sobre a criação. Porque na vida dos irmãos, no âmbito de enfermidade, assim como nós vimos nesses exemplos, talvez não há mais escapatória, não há mais solução, mas nós sabemos muito bem que a autoridade de Cristo também é sobre enfermidades, também é sobre situações onde não há mais solução. Talvez a necessidade dos irmãos seja agora em questões sobrenaturais, um problema onde somente Cristo pode resolver, um problema somente onde o Criador pode dar conta,
Ninguém é visível, ninguém consegue mais dar jeito. A autoridade de Cristo também é vista no mundo espiritual. E essa autoridade ela é atribuída todo o tempo. Então fica um questionamento que eu quero trazer aos irmãos, um pensamento talvez crítico, para os irmãos levarem aos corações de vocês. Qual é a reação de vocês diante do Evangelho? Qual é a reação dos irmãos diante da palavra, daquele que pode curar, daquele que pode transformar? Qual é a reação dos irmãos? Realmente fugir e pedir para que o Evangelho vá embora, ou simplesmente deixar de viver aquilo que muda, aquilo que traz incômodo, aquilo que traz, de certa forma, um confronto ao pecado direto, ou simplesmente aceitar a mudança, simplesmente aceitar que aquele que chama, aquele que capacita, aquele que cura, aquele que nós conhecemos, aquele que tem a solução para os nossos problemas, para as nossas situações, é aceitar a mudança, ainda que isso puxe alguma coisa. Amém? Que nós possamos ser, irmãos, não como esse povo, não como os habitantes dessa cidade, diante de uma situação delicada como essa. Que possamos ser realmente pessoas que reconhecem a autoridade de Cristo. Que possamos ser pessoas que reconhecem essa autoridade dada ao Filho de Deus. Que possamos aceitar a transformação que somente Cristo pode oferecer. Somente Ele pode trazer, somente o Filho de Deus, o príncipe da paz, pode oferecer a todos nós uma paz que não é encontrada em lugar nenhum. Somente Ele pode conceder. Bem, eu sabia que eu não ia tomar todo o tempo da pregação, mas eu gostaria de deixar essa mensagem aos próximos irmãos. Possamos, de fato, ter um entendimento dessa autoridade de Jesus que se manifesta em diversas situações. A gente vê situações em que, de fato, as pessoas já não têm mais escapatória, onde as pessoas já não vê mais a luz no final do túnel, mas nós vemos diante desse Cristo uma autoridade para todas as coisas. Eu quero que os irmãos levem isso aos corações de vocês, que essa palavra esteja nos nossos corações no decorrer da semana, que possamos entender que, de fato, essa transformação somente Cristo pode oferecer. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua mensagem aos nossos corações nesta noite. Que possamos, Senhor, no decorrer do tempo, entender que a autoridade dita aqui, no decorrer da tua palavra, ela não é somente algo escrita, ela não é somente algo que vive no passado ou no contexto, onde não pode ser mais alcançado. Possamos entender, Senhor, nesta noite, que essa autoridade apresentada aqui no texto, desde os profetas menores, dos profetas maiores, lá no tempo distante desse a qual o Senhor Evangelho foi escrito, essa mesma autoridade ela é praticada, ela é exercida, ela é real nos tempos de hoje também. Que possamos, diante da tua palavra que muda, diante da tua palavra que transforma, diante da tua palavra que traz um incômodo diante do pecado, que possamos aceitá-la, Pai. Que possamos viver de forma a reconhecer essa autoridade dita pelo Evangelho. Que possamos, Pai, carregar isso aos nossos corações, para que, diante de qualquer situação, diante de qualquer contexto, Pai, onde já não há mais escapatória, onde já não há mais saída, possamos entender que a tua palavra, Pai, ela é real, que a tua autoridade sobre todas essas coisas, sobre todas essas circunstâncias, ela é real, ela é verdadeira. Que possamos levar isso aos nossos corações, que a sua mensagem possa entrar aos nossos corações como uma semente, que possamos estar preparados para que ela venha crescer e dar frutos, e lá na frente, para poder reconhecer os frutos da tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito, por todo o carinho que o Senhor tem tido da tua igreja.
essa oração eu faço, te agradeço, em nome de Jesus. Esteja conosco, Pai. Esteja conosco durante esse tempo, durante essa semana, para então, debaixo da tua santa e poderosa proteção. Essa oração eu faço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Encerrado? Então, encerrado a oração silenciosa.